Olá, começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você aí de casa, em que eu tenho o imenso prazer de selecionar temas e trazer aqui com exclusividade, com muito carinho para você aí de casa. No programa de hoje eu converso com a Regina Rezende, ela que é psicóloga, e a gente vai falar sobre cuidar de si para cuidar do outro. Em seguida, eu converso com a Mariana Mesquita e a gente vai falar sobre o livro O Gato Subiu no Teclado. E por fim, com a Mônica Fioravante, também sobre livros, mas sobre uma autoria coletiva do Vozes Femininas. Fica comigo, que eu volto logo após o intervalo. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Liberdade para fazer esportes, melhor qualidade de visão e visual jovem. Lentes de contato solucionam refrações como miopia, astigmatismo, hipermetropia, além de ceratocone, lesões de córnea e dificuldade de enxergar para perto. A adaptação é um processo dinâmico e que deve ser acompanhado pelo contatólogo. O Centro de Adaptação de Lentes de Contato faz a assessoria na escolha da lente, encontrando a marca e o modelo ideais para você. Atendimento com hora marcada e resultado garantido. Mari, você conhece o CNA Universo? Não. O que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo, não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Aprender a sonhar, a acolher, a aprender e a conquistar. Apogeu, lugar de gente que acredita na conquista de sonhos. Da educação infantil ao ensino médio. Matrículas abertas. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Estou de volta com o programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Regina Rezende, ela que é psicóloga, e hoje a gente vai falar sobre o tema cuidar de si para cuidar do outro. Regina, seja muito bem-vinda. É sempre um imenso prazer conversar com você. Obrigada, Carla. Bom dia. Bom dia. Também é um imenso prazer poder participar do seu programa, levar informação para o seu público. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos começar assim, olha. Como é que se define o conceito de cuidar de si para cuidar do outro? A gente parte do princípio do autocuidado, né? O autocuidado, ele é um conceito fundamental é como a base, né? É a base da saúde mental, o autocuidado.
E o autocuidado não passa só por cuidar do corpo, porque as pessoas podem pensar que o autocuidado é cuidar da pele, fazer o que quer, lavar o cabelo, tomar banho, mas vai para além disso. O autocuidado tem a ver com o quanto você filtra relacionamentos tóxicos, o quanto você presta atenção nos seus pensamentos tóxicos, se você está cuidando do seu lazer, quanto tempo você tira para fazer o que você ama, de fato. E esse você ama pode ser ficar de perna para cima sem fazer nada, ou lendo um livro, assistindo uma série. Quanto tempo você tira para você, única e exclusivamente? Se você conquistou o direito de não fazer coisas que você não gosta, por exemplo, vamos imaginar uma dona de casa que não gosta de passar roupa, não passe. Ah, mas todo mundo vai sair de casa amarrotado se eles não quiserem passar. Eu não estou falando de bebê, tá? Bebê não. Mas vamos imaginar que você já tem aí seus filhos, os seus 13, 14 anos, com um marido que usa camisa social e você detesta passar roupa. E aí conseguir chegar, olha só, isso me faz mal. Quando eu paro para passar roupa e fico 3, 4 horas, porque é o tempo, 3, 4 horas passando roupa. Imagina uma pilha de roupa. Isso me faz mal, eu termino exausta. E se eu não gosto de passar, eu termino exausta e irritada, mal-humorada. Verdade. Então, eu não quero mais fazer isso. Eu não quero mais. Eu não quero mais. Não está me fazendo bem. Agora, eu conheço gente que ama passar roupa. Faz aquilo com... Aí é outra história. E aí se você gosta, gente, olha só, pede até dos vizinhos. Gente, se você tiver aí roupa para passar, dá aqui que eu curto. Entendeu? Se você gosta, faz. Mas se você não gosta, tenta negociar com a família que você não gosta, entendeu? E negocia. E aí, assim, esse tema passa por todas essas questões. Lazer, pele, higiene, se eu tenho ido ao médico regularmente, se eu faço coisas que eu gosto, se eu deixo de fazer coisas que eu não gosto, entendeu? Com quem eu convivo. Sabe aquela amiga chata que só me encontra para reclamar das coisas? Não, né? Oi, amor, hoje não posso. Ai, sinto muito, que pena. Você vai estar cuidando da sua saúde mental. Não, ai, mas coitada. E quem tem pena de você, entendeu? Fica com pena da amiga, porque você não está ali para ela chorar as pitangas dela, mas você tem que encaminhar ela tem que fazer uma terapia, e aí você quer encontrar uma amiga para se divertir, mas ela está o tempo todo falando coisas ruins, reclamando. Olha, não é triste? Você concorda comigo? Concordo Tem sim. condição. E pensando nisso, quais são os principais sinais de que a gente vê quando a pessoa não está cuidando de si adequadamente? Que sinais são esses? O principal é o humor. O humor é um sinal que grita o humor. O quão você se sente bem-humorada, o quão você... a aparência física também fala muito sobre isso, né? Se você está o tempo todo com um coque aqui, né? Um pau enfiado no coque, se você sai de casa de qualquer maneira sem se preocupar com a sua aparência, porque parte do princípio, eu já ouvi muito isso, ninguém vai olhar para mim mesmo, entendeu? E não se preocupa que o arrumar-se é para você. É para você se sentir bem. Bom. Você quer ver uma coisa assim? Mesmo quando eu durmo sozinha, eu me perfumo para dormir. Eu passo perfume para dormir, porque, sabe, é um carinho que eu faço. E aí eu gosto de me virar para lá e para cá e sentir o perfume, né? E ainda faço uma coisa muito legal, no dia seguinte percebo, esse dura mesmo, esse tem durabilidade. Aí eu já estou testando o perfume. Então, assim, se você se perfuma para dormir, se você consegue, e eu sei, mesmo sem dinheiro,
E aí eu não tenho dinheiro para me perfumar para dormir, mas você tem um creme, nem que seja o da Avene, que é aquele mais barato da farmácia, mas que dá uma hidratação ótima. Você está hidratando a sua pele, sabe? E aí, quando as pessoas não estão fazendo nada disso e você as percebe irritadas, mal cuidadas, sempre cansada, reclamando, é sinal de que essa pessoa não está se cuidando. E por que que o autocuidado é fundamental para cuidar do outro? Uma pessoa assim tem condições de cuidar de alguém? Não. Entendeu? Pois é. Então, assim, se ela é uma professora, como é que ela vai ter atenção e cuidado com a turma dela? Entendeu? Se ela é uma enfermeira, como que ela vai cuidar dos pacientes que ela atende? Se ela é uma jornalista, como que ela vai ter paciência com as demandas dos seus clientes, que muitas vezes querem coisas que são absurdas, difíceis da gente conseguir atender a demanda deles, né? Sim. Então, assim, passa por tudo isso. Como vai cuidar do filho? Como é que vai cuidar daquela mãe doente? Porque às vezes você está cuidando de um paciente acamado, um parente que você ama, uma mãe, uma sogra, um pai acamado. Quando a E aí gente você está pensa sem nisso, tempo para isso. Aí, meu eu te pergunto, de que maneira que pode o falar. autocuidado pode impactar positivamente nas relações interpessoais? Porque assim, a gente pensa no cuidar do outro que vai ter relação com isso, mas quando eu me cuido, isso também melhora a minha relação com o outro? Sim, melhora. Melhora porque com o autocuidado você também desperta em si o auto-amor. O auto-amor, a autoatenção, o autorrespeito, entendeu? Esses conceitos impactam diretamente a forma como eu vejo, aceito e lido com o outro. Porque, Carla, é clichê, mas é verdade. Se eu não estou bem comigo, eu não vou ficar bem com ninguém. Verdade. Não tem como, sabe? Porque assim, eu moro aqui dentro, eu convivo 24 horas por dia, até quando eu estou dormindo, eu estou convivendo comigo, porque esse órgão continua pulsando, vivo, criando imagens, sonhando, imaginando, tendo pesadelos. Então, eu estou sempre morando aqui dentro. Se eu não estou feliz morando aqui dentro, se essa casa está mal cuidada, bagunçada, suja, adoecida, e aí você passa e pega isso e põe no conceito da casa. Imagina você viver numa casa caótica, suja, acumulada de coisas, num lugar que você detesta. Como que você consegue ser feliz dentro dessa casa? E como que fica feliz recebendo dentro dessa casa, a ação física da casa, e transporta isso para você, para o seu corpo, para a sua mente, para o seu psiquismo. Se você está infeliz dentro, vai tratar bem e se sentir bem ao lado de quem quer que seja. Verdade. Não tem como, entendeu? Agora, quando que a gente Então, percebe? às vezes, Oi, Regina. fala, como é que a gente percebe? Isso, deu uma travadinha, mas voltou, e voltou até melhor. A Como internet é deu que a uma gente travada. percebe que não Oi. está se cuidando direito e quando a gente deve buscar Ah. ajuda? Quando eu não consigo fazer, imagina que eu estou falando isso aqui com você e tem uma pessoa escutando e ela compreende isso. E aí ela fala assim, é verdade, poxa, mais de uma semana que eu não lavo o cabelo, eu vou lavar o cabelo, vou dar uma volta,
vou até a avenida. Domingo eu vou andar na Barão, vou dar uma caminhada na Barão. E aí ela pensa racionalmente que isso é muito bom, mas aí quando mora pelo, ela ainda não cuidou da pele. Nossa, ela já decidiu, ela não consegue. Ela não tem força de fazer mudança. E aí é hora dela parar e pensar assim, por que que eu não consigo? Por que que eu não estou fazendo isso por mim, se vai ser bom para mim? Aí ela precisa de ajuda, entendeu? Ela pode estar dentro de um quadro depressivo, ela pode estar vivendo um momento de ansiedade grave, ela pode estar adoecida até por questões físicas e não mentais, falta de vitamina, falta de ferro, entendeu? Pode ser tantas questões, e aí você, por que que eu não consigo? Procure ajuda. Vamos ajuda, o que está acontecendo? Eu não consigo me mover. Eu não consigo fazer o que é bom, o que é importante para mim. Eu vou para o trabalho todo dia mal-humorada. Eu só vou porque eu preciso do dinheiro. Mas eu detesto ir para aquele lugar. E por que você detesta se é o lugar que dá para você o seu dinheiro? Por que você detesta? Sempre detestou? Ou no início você gostava e agora você passou a detestar? Tem que pensar. Tem que pensar. Entendeu? E buscar solução para aquilo que está incomodando. Regina, queria te agradecer pelo bate-papo. É sempre uma delícia falar. Pensa no que está doente. Pensa no que está doente. E se descobrir que está, procura ajuda. Procurar ajuda é sempre fundamental. Sim. Queria te agradecer pelo bate-papo. É sempre um prazer falar com você. Em breve a gente volta para continuar falando mais sobre cuidado de si. Beijo, muito obrigada. Um beijo grande. Até breve. Você de casa fica Até comigo breve. que eu volto logo após o intervalo. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. O EcoArte Espaço Cultural é um espaço destinado para o aprendizado das múltiplas artes. Música, teatro, dança, oficinas, vivências em arte. Tudo isso e muito mais bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis, com um olhar humanizado e para todas as faixas etárias. Venha para o EcoArte Espaço Cultural e deixe a arte ecoar em sua vida. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. A beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro, você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer. Marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você.
Instituto Aliança, uma associação de assistência para pessoas com deficiência. Palestra sociocultural, reforço escolar para pessoas com deficiência, curso de Libras, hip hop para deficientes, massoterapia, atendimento aos idosos, arte terapia. Precisamos de doações para continuarmos com nossos projetos. Seja nosso apoiador. Imagina treinar em 4 academias com apenas uma matrícula e com um preço incrível. Tudo isso você só consegue aqui na Corper, a maior rede de academias de Petrópolis. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Mariana Mesquita, ela que é autora e vai falar do livro O Gato Subiu no Teclado. Mariana, seja muito bem-vinda, imenso prazer conversar com você. Obrigada, Carla. O prazer é meu de estar aqui. Obrigada pelo convite. Vou só mostrar aqui o livro, que é esse aqui, O Gato Subiu no Teclado. Ah, que delícia. E olha que gato sobe no teclado mesmo. Eu tenho uma grande amiga que é historiadora, trabalha com a gente nos nossos projetos históricos em artes cênicas, e vira e mexe a gente está numa videoconferência e o Amaro, que é o gato dela, sobe mesmo no teclado. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse livro. Eu queria que você começasse me dizendo como é que surgiu a ideia de criar a história de um gato que se transforma em poeta. Pois é, tem até uma historinha para contar, assim, a sementinha da ideia vem lá atrás, quando eu era criança, existe o livro da Cecília Meirelles, de poemas infantis, que chama O Isto ou Aquilo, e tem um poema que é o do Mosquito Escreve, que é um pernilongo que tem patas tão grandes que ele forma letras. Eu sempre achei, era o meu poema preferido, eu adorava aquilo, eu estava aprendendo a ler e escrever. Passaram-se muitos anos, eu virei roteirista, não vou dizer quantos, mas muitos. Virei roteirista de televisão, eu tinha uma gata que vivia deitada no teclado, eu trabalhando, eu empurrava às vezes ela para apertar a tecla A e tal. Aí eu me lembrei desse poema, falei, poxa, ela podia escrever também, e não só escrever, eu vou fazer ela virar uma poetisa, um poeta, vou fazer um gato poeta. E me veio a brincadeira também com a expressão o gato subiu no telhado, né, que existe. Aí eu brinquei, são as mesmas letras, você troca só o H e põe telhado e teclado, aí eu embarquei e aí veio a história toda. Então, é isso, mas muito porque a minha gata deita no teclado, deita e rola direto. Deita e rola, assim, né? Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a história do gato que escreve poesias, que aborda a importância da imaginação e do amor. Como é que você enxerga a relação entre esses elementos todos na literatura? Poxa, eu acho que a imaginação
se você somar a imaginação com amor, da literatura, da poesia, porque toda vez que a gente está lendo um livro, se a gente não gosta, a gente abandona o livro, mas quando você gosta, você cria um amor pelo livro também, pela aquela história, aquela brincadeira, e graças à sua imaginação, que ajuda o autor, né? Você, como leitor, você colabora na história imaginando ela na sua cabeça. Então, eu acho que esse jogo é tão bacana e é tão rico que eu acho que é isso, imaginação mais amor é igual a poesia, literatura, e isso só melhora o mundo, né, Carla? A gente Melhora. precisa Poesia, disso. literatura, arte, cultura só traz bem. É impressionante. Só. E aí, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o personagem do gato, que ele encontra a inspiração a lembrar de uma gatinha da vizinhança. Como é que você dividiu, como é que você decidiu incorporar o tema amor como motor da criatividade no seu livro? Pois é, olha aí, agora você falando isso, assim, vem da poesia o amor, né? Eu queria que ele fosse um poeta. Aí eu falei assim, poxa, ele aprendeu a escrever, mas acho que ele pode ser mais, ele pode aprender a escrever lindamente o que ele sente, né? Então, os poetas, eu falei assim, vou criar uma musa inspiradora para ele, alguém que ele veja, se apaixona e aí fica mais fácil escrever poesia quando você está apaixonado. Então aí os poetas, eu estou falando de uma poesia romântica, eu acho que vale poesia de todos os tipos, mas o amor inspira, né, o poeta e tal. Então eu criei a vizinha, que eu achei qual é o amor de um gato, né, e o que significa o amor de um gato, aquele ronronar dele, que é tão só dele, só esse bicho faz isso, que é quando está ronronando, é porque ele está no afeto, no amor. Aí foi fácil, assim, foi brincando, né, tudo isso. No livro você faz referências a Fernando Pessoa. E aí eu queria saber qual a importância de incluir elementos de grandes poetas para a obra. Pois é, a gente estava falando aqui desse jogo do livro, né? Isso daí é um jogo, porque não é todos os leitores, não são todos os leitores que percebem, quem não conhece esse poema do Fernando Pessoa, lê o livro de uma maneira. Quem conhece, o adulto, que provavelmente vai estar lendo com a criança, lembra do poema e puxa o poema e lê o poema para a criança. Poxa, eu acabei de contar, né, que a Cecília Meirelles lá atrás me inspirou para escrever isso. Então, essa rede que eu acho que de poesia, de arte, de literatura, que vai formando um leitor, né, que desde pequeno, eu acho isso... Novamente, é o que melhora o mundo, é o que eu acho mais legal, assim. Então, a brincadeira é essa, veio meio naturalmente, porque veio com a história do poeta, como é que é ser um poeta, um gato poeta. E aí esse poema, O Poeta é um Fingidor, né, do Fernando Pessoa, que é tão lindo, que diz isso, né, não sei se eu vou falar certinho, mas eu vou falar só para exemplificar, né, que o poeta é um fingidor que finge tão completamente que chega a pensar, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Quer dizer, é uma mistura de que está sentindo, se é verdade, se não é, se é amor, se é poesia, tudo isso está nesse poema curto dele. Aí eu brinquei um pouco e trouxe para o gato, para o meu gato letrado, intelectual, né? Que delícia. Porque tem uma coisa, Carla, que os gatos, quem tem gato sabe, né? O gato tem uma soberba, né? Assim, parece que ele é o dono da gente. Então, eu acho que funciona com uma coisa intelectual também, assim, combina com isso. Eu sou tão inteligente que eu sou meio besta. Ele é meio besta, esse gato. Assim, mas tudo na brincadeira. É verdade, gato tem essa soberba, né? Eu sou cachorreira, eu tenho pug,
são os mais pacatos, os mais babões, estão longe de ter soberba, andam atrás da gente o tempo inteiro e tal. Mas eu convivo com o Amaro, que é o gato da minha amiga historiadora Maria Angela Gomes. E ele é um metido. Ele é o dono do lar, ele é o sabe-tudo. Ele sobe no teclado, ele sobe nas coisas, ele que decide a hora de dormir. Então, realmente, gato tem essa coisa, né? Tem até uma tirinha ótima, que é Cães e Gatos no Instagram, que eu vivo seguindo, que mostra isso, a sutileza da evolução dos gatos e os cachorros que ficam correndo atrás dos seus próprios rabos. É bem legal. E aí, a gente falando de literatura, e literatura voltada para criança, nada melhor do que uma boa ilustração. As ilustrações do seu livro são da Rafa Anton. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa narrativa marcante, né? Como é que foi o processo de elaboração entre você e o ilustrador? Pois é, na verdade, foi uma coisa super profissional. Eu conheço pouco o Rafa, mas eu sou muito fã. Foi através da editora, da Elo. Eu tinha o texto, na verdade, através da agência RIF, que fez a ponte com a editora, e aí eu mandei o texto, eles gostaram e tal, e sugeriram, na época era a Cecília Bassarani, que trabalhava na Elo, ela me sugeriu 3 ilustradores e me mandou uns desenhos. Os 3 eram ótimos, mas o Rafa, o traço dele, eu falei, nossa, esse aqui, vamos nessa. Eu adoro, por exemplo, ele fez isso aqui com todos os movimentos do gato, assim, tudo que um estudo, né, das posições dos gatos. Então, a nossa, assim, do lançamento, ele fez essas máscaras, olha, a gente distribuiu para as crianças. Ele é uma graça, assim, mas eu não o conheço pessoalmente, então é uma relação profissional, mas já de afeto pelo resultado das coisas que ele faz, que eu adoro, assim. Legal. Mas ele está no Instagram e eu aconselho a segui-lo, porque ele tem uns desenhos lindos que ele vende, inclusive, eu acho que vale a pena dar um pulo lá, conhecê-lo melhor. O Gato Subiu no Teclado é uma celebração da criatividade e da imaginação. A gente já falou isso aqui ao longo desse nosso bate-papo. Que mensagens que você espera que os leitores, especialmente as crianças, absorvam ao ler o livro? Então, eu acho que a gente, novamente falando desse jogo, né, do leitor com o autor, eu acho que eu adoraria que fosse uma coisa assim, que eles curtissem estar aprendendo a escrever e que percebessem que, além de escrever, não só formar palavras, você pode formar poesias, você pode descrever o que você está sentindo, botar no papel. Eu acho que isso, para mim, é tão importante na minha vida que eu fico querendo de contar isso para todo mundo, principalmente para as crianças que estão aprendendo. Assim como eu tive uma felicidade de ver um mosquito que formava palavras, assim, eu estou dando uma coisinha a mais. A minha gata, além disso, o gato escreve poesia, que aí tem esse jogo. É isso, mas cada leitor pega uma coisa, né, Carla? A gente não tem muito controle disso. A gente propõe, mas o jogo é aberto, assim. Então, eu espero isso, que seja um prazer de aprender. Eu acho que, para resumir, é isso. Assim, os nossos livros na infância, eles são muito importantes, né? Tem toda a diferença do que a gente vai se tornar a partir do que a gente leu na infância. Eu estou no meu escritório, eu gravo aqui no meu escritório home office, e, né, por todos os lados, daqui não aparece na tela, mas por todos os lados tem os meus livros. E, por incrível que pareça, eu tenho guardado até hoje o primeiro livro que eu mais gostei
que era de uma raposa e tal, não sei o quê. Eu sou mãe por adoção, adotei uma adolescente com 13 anos, então, em tese, não dava para contar aquela história para o filho. Mas um dia eu falei assim: eu preciso ler um negócio para você. E li aquele livro que para ele foi super normal, porque já estava mais do que letrado, né? Mas era transmitir aquele livro que para mim foi tão importante que eu coloquei capinha de plástico que ainda tem o nomezinho lá da época do coleginho, não sei o quê. Então, assim, a leitura ela é muito importante, nos remete a esses momentos maravilhosos que a gente compartilha, né? E quando a gente fala de leitura infantil, a gente está falando dos adultos que estão compartilhando com os seus pequenos, né? Muito importante. Você me perguntou, né, amor e imaginação, né? Olha aí como está presente nessa sua relação de mostrar o livro que você curtia para o seu filho. Isso já nem importa a idade dele, não importava a idade dele, importava viver aquele momento na nossa construção de história. Conversar é sempre muito bom, mas televisão é tempo e a gente já está quase estourando. E eu queria que você dissesse como é que as pessoas podem ter acesso ao Gato que Subiu no Teclado. Pois é, o site da Editora Elo, com certeza, está em algumas livrarias também digitais aqui, você consegue, porque a Editora Elo faz uma coisa muito legal assim de inclusão, né? Ela fez uma versão em Libras, ela fez uma versão em Braille. Olha que máximo! Então, muito legal. A Editora Elo está de parabéns. Eu visitei lá em São Paulo, fiquei encantada com o trabalho deles com educação e livro, e leitura, projetos. Então, eu acho que a dica é essa: entra no site da Editora Elo. Tem várias livrarias, mas eu não sei nem dizer quais todas. Aqui no Rio tem uma ou outra e tal, mas no site da editora, com certeza, vale a pena conhecer também, porque é uma editora que está fazendo um trabalho muito bacana com criança, com literatura. Já tem projeto para esse gato subir em outro lugar além do teclado? Do gato, não. Eu estou escrevendo um outro que tem um bichinho também, que eu ainda não vou contar qual é. E eu tenho um primeiro livro, A Ilha de Malabares, que eu lancei durante a pandemia. Eu vou fazer aqui uma propaganda que também é bonito. É um mundo de circo, uma ilha que as pessoas já nascem como palhaços, assim, e tem uma história bacana também. E aí eu tenho a ideia de fazer a sequência desse livro. Então, os projetos estão ainda na cabeça, assim. Eu lancei esse agora. Eu volto a falar com você. Volte a falar comigo. Para te acompanhar e para te seguir, como a gente te encontra nas redes? No Instagram é Mesquita9530. Eu não sei porquê desse número, tá? Quando eu entrei, virou isso, então é isso. Aí até hoje, 9530. Já até joguei na loteria para ver. Não, mas é no Instagram, principalmente, assim. O Facebook eu uso pouco, é mais o Instagram para acompanhar, assim. Maravilha, Mariana. Queria te agradecer pelo bate-papo, te desejar muito sucesso com o Gato e com todos os outros projetos, porque a gente adora uma literatura de qualidade que chega para o público com preço acessível. Isso é muito importante. Obrigada de verdade. Obrigada a você, sucesso. Parabéns pelo seu trabalho também, muito legal. Para todos nós. Você de casa fica comigo que eu volto logo após o intervalo.
personalizado por si só já é um diferencial. Eles cumprem um papel importante nos relacionamentos pessoais e profissionais. Afinal, todos adoram ganhar um mimo exclusivo. Criatividade no desenvolvimento, criação de artes, produtos de qualidade e eficiência do atendimento ao pós-venda. Solicite nosso portfólio. Petrópolis Personalizados. Sua ideia de forma criativa e especial. Fomentar, ensinar a prática do voleibol, detectar talentos, formar equipes de competição e, acima de tudo, dar oportunidade a pessoas em vulnerabilidade social. Aulas a partir dos 9 anos até a terceira idade. Equipe composta por profissionais de educação física e estagiários em formação acadêmica. 7 polos espalhados por toda a cidade. Venha fazer parte desta equipe. Projeto Vôlei Petrópolis. De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine! Problemas com ratos, baratas, cupins, pombos ou morcegos? Agora esse problema é nosso. Somos especializados no atendimento de alto padrão em residências, condomínios, cinemas, clínicas em saúde, lojas e empresas em geral. Atuamos com controle de pragas, descupinização e desratização. Desprague, controle de pragas. Entre em contato e volte a viver em paz. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Olá, estou de volta aqui no programa Comunicação Livre e tenho o imenso prazer de conversar com a Mônica Fioravanti. Ela é que é autora, uma das autoras do livro Vozes Femininas, tema do nosso bate-papo de hoje. Mônica, seja muito bem-vinda, é imenso prazer falar com você. Obrigada, também sou muito grata por mais uma oportunidade. Isso, a gente que agradece. Queria que você me contasse o que inspirou você a participar desse projeto de coautoria para o livro Vozes Femininas. Então, a inspiração aconteceu num congresso, na realidade uma conferência, que é a conferência chamada Plante, que foi realizada no ano passado, e eu convidei essa minha amiga para que estivesse lá fazendo uma palestra para as mulheres, e no final da palestra dela, ela já tinha um projeto de construção, né, de organização de um livro. E ali outras mulheres foram desafiadas a participarem desse livro, e eu fui uma das convidadas. Então, assim, me inspirou por ser um trabalho para mulheres, e era minha amiga, e, além de tudo, outras mulheres ali foram incentivadas, né, na realidade, a contar suas histórias, a compartilhar suas histórias com outras pessoas.
Legal. Como é que foi o processo de criação e colaboração entre as autoras para a elaboração do livro? Então, a partir dessa chamada para quem queria participar, nós formamos um grupo e cada uma, de fato, começou a pensar na sua história e como que essa história poderia impactar outras mulheres. Por isso que a gente fala sobre superação, né? Histórias de superação. E foi muito legal porque até o lançamento ninguém sabia da história uma da outra que ia entrar no livro, a não ser a organizadora. Então a gente não partilhou com as outras as nossas histórias, mas foi um processo de conversa, de escrita, de organização, de escolha de editora, e foi um processo bacana, onde a gente podia ali trocar e ver que é possível hoje mulheres ou homens, pessoas estarem se organizando para construir aí. E aí a gente pensou muito em quantas mulheres seriam, né? Lógico que sobre a orientação da Ulinete, como que seria a capa. Então tudo foi construído assim, muito junto, muito em parceria. Até mesmo o nome do livro. Legal. Quais foram os principais desafios que você enfrentou a escrever a sua parte do livro? Escolher a história, porque a gente sempre está achando que a nossa história é muito pequena, às vezes, para impactar alguém. Lógico que tem pessoas que, às vezes, tiveram uma situação de vida que, na trajetória, já por si mesma, a gente já fica, né, assim, meio que impactado pelo que as pessoas passaram. Mas eu fiquei com muita dúvida do que eu colocaria, o que eu escolheria para colocar nesse livro, no capítulo. E a minha escolha foi muito baseada porque eu trabalho com mães, com famílias, com filhos, com escola. Então, a minha história foi escolhida realmente de uma experiência que eu passei com uma professora quando eu tinha uns 9, 10 anos, e que eu quis colocar ali para a gente pensar enquanto pai e mãe, e pensar também enquanto educador, que às vezes uma fala pode ajudar esse aluno a prosseguir ou também paralisar ele, às vezes em habilidades, em dons que eles tenham, né? Então, assim, é um cuidado que a gente precisa ter enquanto mãe, enquanto pai, enquanto professor, não só essas pessoas, mas como o meu público, é muito esse. Eu vi muito a experiência minha, e até como escritora, hoje, relacionada a essa história de sala de aula. Perfeito. Você sabe que eu tenho uma professora, tive uma professora, Fernanda Foster, que toda vez que eu encontro a Fernanda e que eu estou com alguém, eu ressalto o fato dela ter mudado a minha vida com uma frase. Eu, desde muito nova, lia muito bem, na toa que eu virei jornalista, sempre falei muito bem, né? Foi uma habilidade nata e trabalhada e respeitada e cuidada pelos meus pais. Eles entenderam que eu era boa nisso e me incentivavam. E eu tinha mudado de colégio, tinha saído da escola pública, tinha ido para os colégios canarinhos. E como eu lia muito bem, eu sempre lia as coisas do livro. E na aula da professora Fernanda, um dia, eu estava lendo um texto e eu dei ênfase numa palavra que eu achei que era mais importante. E aí, alguns colegas riram do jeito que eu estava lendo. E aí eu fiquei travada e a professora falou: olha, nunca mais quero que vocês riam da Carla lendo. Carla tem um potencial impressionante, ela lê melhor do que você, do que a maioria de vocês aqui dentro, e vocês não podem rir de jeito nenhum. Carla vai se dar muito bem na vida por meio da leitura. E hoje eu sou jornalista, eu apresento eventos e a Fernanda sempre vem à minha cabeça porque talvez, se naquele momento ela não tivesse falado nada, talvez eu tivesse acreditado nos risos e não teria me tornado a mulher que eu sou hoje por conta daquele momento da escola.
E aí você falou que o seu livro, você fala sobre, o seu pedaço do livro, você fala sobre o momento da escola. Eu me lembro muito bem que aquilo foi um divisor de águas para mim. Eu entendi que eu estava certa, né? Que estava tudo bem eu ler de um jeito diferente, eu enfatizar uma palavra em detrimento da outra, e hoje, até hoje eu faço isso. Eu faço isso dentro de casa, enfatizando uma coisa e outra e tal, a minha tonalidade de voz muda, e eu sou apresentadora de TV e eu tenho o maior prazer e maior honra de também de compartilhar isso com a Fernanda Foster, que é minha professora, que deve estar assistindo a gente, porque ela sempre assiste o programa e é uma querida. É muito importante quando a gente compartilha isso com os outros, né? Porque ressalta na cabeça dos professores o quanto eles são importantes, o quanto essa categoria é primordial na vida da gente. Agora, a gente falou dessa questão da escola e eu queria saber quais são os temas principais abordados no Vozes Femininas. Tem várias situações, mas a maioria das mulheres, como eu falei, são questões relacionadas a essa superação mesmo. E foi muito interessante que no lançamento, uma fala comum era que mulheres comuns que aparentemente na vida com os pais ou na escola, quem seriam essas mulheres, né? Ou aonde chegariam essas mulheres ou essas meninas? E elas foram se envolvendo e estudando e abrindo espaço. Então, ele segue por temas como abuso, segue por temas como cuidado dos pais, tem temas falando sobre superação relacionado à enfermidade. Então, um tema principal que eu digo aí, realmente, essa resiliência, essa superação, essa vontade de se superar mesmo, de avançar mesmo em meio às circunstâncias adversas. Então, tem muitas falas de situações que aconteceram na vida, no cotidiano, como violência sexual, como abuso dos pais, como questão de emprego, de oportunidade de trabalho. Então, tem muito dessa questão de vivência das mulheres e dos abusos que as mulheres, às vezes, recebem, ou são, né, violentadas mesmo, mas elas conseguiram passar dessa fase com muita dificuldade, mas buscando ajuda, buscando uma consciência e um tratamento, né, de si mesma para que elas conseguissem superar e ajudar outras pessoas, se formarem, terem os seus próprios empregos, superar, às vezes, uma separação. Então, ele fala sobre isso, sobre a realidade da mulher e, às vezes, desse enfrentamento que ela tem com a vida, mas que é possível não paralisar. E sim, continuar, caminhar, e principalmente com essa rede de apoio, que a gente, estando com outras mulheres, estando com outras pessoas, ouvindo outras pessoas, a gente também entende que é possível, né? Se alguém venceu, eu consigo vencer também, e às vezes a gente vai, sim, aprendendo com outras pessoas, com outras experiências, porque elas nos fortalecem, nos abrem a nossa visão, nos dão outras perspectivas, né, para a gente conseguir caminhar. Na sua avaliação, de que maneira que o livro pode impactar os leitores, especialmente as mulheres? Eu já recebi até algumas falas, né, a respeito de quem já está lendo o livro e de como tem sido envolvente, porque como são histórias reais, né, não é uma situação fictícia, elas se encontram ali muitas vezes, que foi muito o que aconteceu na conferência. Na conferência, na hora das palestras e dos assuntos, nós tratamos muitas questões assim sobre a violência mesmo, sobre o cuidado com as meninas, com as adolescentes, e nós fomos descobrindo histórias que mulheres nunca tinham contado para ninguém. Elas nunca tinham partilhado aquilo com ninguém. E eu já ouvi os testemunhos do livro, as pessoas se identificando com as histórias e conseguindo compreender que elas também podem buscar
uma ajuda, elas podem partilhar, e o mais importante é a ideia de que desperte outras mulheres a estarem até no volume 2 do livro, que é contar, partilhar, entender que a gente pode sim vencer e incentivar. Então, assim, o nosso maior objetivo com o livro é chegar na vida de outras mulheres e incomodá-las, inquietá-las, em que elas olhem para si e não vejam uma história de vida como acabou, como não dar mais, como foi muito ruim, mas a partir da própria história delas, elas entenderem que se elas estão ali estagnadas em algum momento, elas podem sim ressignificar a sua vida, prosseguir e alcançar sim objetivos que elas querem na vida, mas também com a partilha daquilo que elas já vivenciaram, entender que uma voz calada não atinge ninguém, mas na hora que eu coloco essa minha voz em movimento para alcançar as fronteiras, às vezes é aquilo que a outra mulher está precisando ouvir para que ela saia também em busca dos seus objetivos, dos seus sonhos, que consiga ressignificar. Então a gente tem muita esperança que essa voz ecoe por muitos lugares e ela seja um aquecer do coração, entendeu? De algumas mulheres, e incentivo para que a gente olhe também para as nossas filhas, para os nossos filhos, como eu falei, a minha história ela tem muito a ver com esse olhar de pai, de mãe, de educador, que diferente de você, que foi uma história, né, uma lembrança de uma professora que ajudou, mas a minha seria o contrário, porque a minha história é a professora. Eu sempre gostei de escrever. Eu tinha caderno de poesias, eu desenhava e escrevia as poesias. Então, uma das atividades que a professora passou era escrever uma poesia. E eu vim com a poesia, entreguei, e ela achou que era demais a organização da poesia para aquela menina naquela idade, e pediu para que eu sentasse no canto da sala, na frente de todos os alunos, e pediu que eu fizesse de novo, como se eu não tivesse capacidade de escrever. Então, eu poderia ali ter me revoltado, falado, não vou fazer mais, não vou escrever mais, mas como a sua família, né, já te apoiava, a minha também, a minha família sempre, minha mãe, meu pai, sempre me acolheram muito em termos de validar aquilo que eu fazia. E foi passando o tempo, e na juventude eu fui escrevendo outras coisas, e realmente até TCC eu gosto de escrever. Para finalizar, Mônica, queria saber onde as pessoas podem adquirir o livro. Elas podem adquirir na rede social mesmo, digitando o nome, né, Vozes Femininas, Histórias de Superação, mas também se quiser entrar em contato comigo ou com uma das autoras, mas como nós estamos aqui na programação hoje, a pessoa pode estar entrando em contato comigo, e pelas redes sociais, na internet, você vai encontrar pela editora, deixa eu olhar aqui, Ventura, é da editora Ventura, então a pessoa consegue adquirir também pela internet. Maravilha, queria te agradecer pelo bate-papo, foi um prazer mais uma vez falar com você. Quando tiver novidades, volte a falar comigo, que a gente compartilha com o público. Obrigada também pelo espaço, né? Sempre acolhedor, e divulgando aí os trabalhos que a gente tem desenvolvido. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Mônica. Você de casa fica comigo, que eu volto logo após o intervalo. Olá pessoal, aqui é o Léo Carvalho e eu tenho uma novidade incrível para você que busca ensino de qualidade. Imagine um lugar que oferece não só o ensino médio, mas também cursos técnicos, profissionalizantes e universitários. Tudo no mesmo espaço. Pois é, isso existe e está aqui há mais de 30 anos. Na Index, a excelência acadêmica é a nossa marca registrada. Aqui você encontra uma estrutura moderna, professores qualificados e uma atmosfera inspiradora para impulsionar o seu futuro. Junte-se a nós e faça parte dessa história de sucesso. Index, onde o conhecimento transforma vidas. Matricule-se agora e seja gigante. Seja Index.
Descubra a excelência em cuidados para mãos e pés com as mais inovadoras técnicas do mercado. Na Mel Azevedo Nail Studio, cada detalhe é pensado para proporcionar uma experiência única. Sinta a elegância e o cuidado que suas unhas merecem no seu refúgio de beleza no coração do Centro Histórico de Petrópolis. Unhas perfeitas e profissionais especializados estão à sua espera. Seu estilo, nossa paixão. Acessórios transformam um look casual no que você desejar. A peça certa pode transmitir seriedade para o ambiente de trabalho, jovialidade para o happy hour e elegância para um evento mais clássico. Os acessórios Juju Melo Design são produzidos artesanalmente em couro legítimo, metais banhados e pedras naturais. Conheça e adquira pelo Instagram, @JujuMeloDesign. A PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone e dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Três, dois, 1 e o programa Comunicação Livre desta semana chegou ao fim. Eu espero de verdade que você tenha apreciado os nossos bate-papos, rido um pouquinho, aprendido um pouco mais e seguido no nosso programa ele todinho. Tenha também ficado de olho com os nossos parceiros nos intervalos, afinal de contas, é graças a eles que eu continuo mantendo o programa aqui na TV Petrópolis em todas as plataformas digitais. Espero te encontrar de novo na próxima semana num novo programa com muita novidade. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.